Ana Paula, tá com você a palavra. Vamos lá, né? Podemos começar contando um pouquinho da sua trajetória, né? Como tudo Como começou. tudo começou, como que você... Na sua família tem outros dentistas? Como que surgiu o seu interesse? Hoje tem, mas eu sou a primeira dentista da família. Ah, que legal. Conta um pouquinho pra gente, Ana. Então, assim, é dom, eu acho, assim, nasci para isso, porque sem referência alguma, né, eu quando criança falava para os meus pais que eu queria ser médica de dente. Eu não sabia nem o nome dentista, e eu falava que queria ser médica de dente. E meus pais sempre me apoiaram desde o início. Assim que eu terminei o colegial, já fui para a faculdade, já fiz a odontologia, então entrei na faculdade com 17 anos, foi tudo muito rápido. E dali diante só estudando, tenho 3 pós-graduações mesmo, 3 especializações. Meus outros cursos são de capacitação, de habilitação e uma infinidade de coisas. E aí você foi para o Rio, porque a faculdade era lá, você fez faculdade lá. Fiz faculdade lá e fiz uma pós-graduação. A minha pós-graduação de referência... Você sempre quis ser dentista? Sempre quis. Mas já Legal. tinha a ideia de fazer para crianças ou como surgiu a ideia de crianças? Temos que falar isso, né? A Paula é uma odontopediatra. Você sai formada como geral, né? Sim, como Cirurgia, clínica geral. Clínica geral. Isso. E aí você depois vai se A gente tem especializando. 6 meses, um semestre de odontopediatria na faculdade, como as outras, né? E aí E você já essa- voltou E aí com eu essa fui para decisão? campus. Não, eu não voltei com essa decisão. Eu sempre morei em Macaé, né, praticamente macaense. Quando eu saí da faculdade no Rio de Janeiro, eu não quis voltar ao Rio de Janeiro, né? E assim, a faculdade mais do que nunca hoje, ela não te prepara muito para o mercado de trabalho, sabe? Você não faz ali igual uma odontopediatria durante 6 meses, sai dali, vai montar um consultório, vai montar a tua clínica e você vai atender criança e tá tudo bem. Não existe. É necessário, sim, fazer as pós-graduação, especialização, se aperfeiçoar. Eu vejo isso como necessário, sabe? Sim. E aí eu sabia que eu precisava fazer uma pós-graduação, e aí eu falei, acho que eu vou para Campos, porque é aqui perto. Sim. Né? E daí eu falei assim, Campos do Goytacazes, e aí pensei, né, o que tinha lá para fazer? E a odontopediatria não era a minha primeira opção. Mas quando eu vi a odontopediatria, eu fui, e foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. O curioso da sua... Bem, tem dois pontos interessantes. Primeiro, você está numa área extremamente nichada, que é a odontopediatria. Não é só odontologia, né, de geral, né? A odontopediatria, ainda para umas crianças mais especiais ainda, que a gente vai falar mais para frente. Mas o curioso da odontologia no Brasil é que existe 4 profissões no mundo que o brasileiro é reconhecido a nível mundial. Uma delas é a economia, né? Porque o economista no Brasil tem que ser muito bom. Ninja. Tem que ser ninja, então ele é reconhecido no mundo todo, Legal. porque você consegue lidar com esse país, consegue lidar com qualquer coisa. A ortopedia, o brasileiro tem um dos melhores ortopedistas do mundo, tanto é que o HTO, lá no centro do Rio, que é referência mundial, e cerca de 50% de todos os pacientes são estrangeiros. Mas o quê? Eu vou lembrar, tinha mais um aqui, mas o quarto é a odontologia. Existem poucos países no mundo que formam dentistas, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma faculdade específica para odontologia. Porque a maioria dos países forma médico, aí depois você se especializa como dentista. E aí muitas das vezes se perde nesse meio do caminho e acaba não tendo mais essa... acaba diminuindo a quantidade de oferta de dentistas no mercado e nem sempre dá tempo de se especializar, porque já sai de uma faculdade pesada, faz mais uma especialização em odontologia e depois tem que fazer outras especializações se quiser chegar. Gente, eu não sabia disso, Vitor. Que Funciona interessante. assim. E a odontologia do Brasil os profissionais são tão referência que o diretor de odontologia de Harvard, Oxford, que é qual que é nos Estados Unidos? É Harvard ou Oxford? Harvard, Oxford, tem a MIT também, mas Não, aí é de tecnologia. uma não é nos Estados Unidos, uma é na Inglaterra. É a de Oxford. Então, Harvard, então é Harvard que é nos Estados Unidos. É Harvard, nos Estados Unidos. O diretor de odontologia de Harvard, ele é brasileiro. Que bacana. E ele está conduzindo diversos estudos lá de aparelhos odontológicos
que ainda nem chegaram no Brasil, que já começou a introduzir nos Estados Unidos, extremamente revolucionários. Mas aqui no Brasil também nós temos bastante pessoas que estudam, né? Principalmente no estado de São Paulo. Temos muitos profissionais que estudam, tem muitos cursos de mestrado e tem muito trabalho, muito assim. Ana, em que momento que você se reconheceu como uma empreendedora, como uma empresária? Porque vocês estudam na faculdade de odontologia a saúde, né, dos dentes, da boca. Como que vira essa chave? Tem da família, pessoas que podem influenciar nesse sentido? Sim, existem, né? A minha família é uma família de administradores, de empresa. Mas essa chave demorou muito para virar, muito. Porque, como eu disse, eu saí da faculdade e fui me aperfeiçoando, fui me especializando de acordo com o que o meu mercado ali de público estava necessitando. Então, eu fiz a odontopediatria, fiz a ortopedia dos maxilares, fiz a ortodontia, fiz sedação, fiz habilitação e laser, e a gente vai caminhando. E em momento nenhum eu parei para pensar assim, eu sou uma empresária, entendeu? Essa chave demorou. Essa chave virou quando eu percebi que o meu ticket, para eu aumentar, eu precisava oferecer mais do que simplesmente não, né, que eu acho que é o mínimo, bom serviço, um serviço de excelência, com técnica, com bons materiais, atualizado. Então, assim, como que eu vou fazer agora, né? E aí foi quando eu me dei conta que eu precisava administrar, saber administrar. Ótimo. Então, foi nisso, e não tem muito tempo. Foi em 2021, né, durante a pandemia, onde a gente teve mais tempo para parar, para estudar e para pensar e ver o que estava acontecendo. E eu falei, eu preciso fazer algo diferente. Você já tem quantos anos de formada? Eu tenho 18 anos de formada. 18 anos. E recentemente que essa chave virou. Muito recente. Essa, né, se eu puder falar alguma coisa para as pessoas que estão saindo da faculdade, que estão começando agora, é isso. Eu acho que a gente tem que realmente se preocupar, né, em estar sempre atualizado, em estar com o mínimo ali de técnica e excelência para oferecer para o seu cliente, mas é necessário buscar como que se administra um consultório. Perfeito. Mas quando você saiu da faculdade, você já começou imediatamente a fazer clínica? Não, não teve fiz um período esse caminho. ainda de Eu não fiz esse caminho justamente por receio do que me esperava. Eu trabalhei durante 4 anos antes de abrir meu consultório em 5 clínicas diferentes. Então, eu fui uma grande observadora, no caso, vendo colegas trabalhando, administrando. E, assim, hoje eu posso dizer que a gente sai muito cru da faculdade com isso. Então, eu vim pensando no caminho, assim, sabe? A gente tem essa disciplina na faculdade. Não, deve ser um semestre só e é um semestre. E também, por que eu fiquei pensando assim? Por que será que eu não lembro de tudo que foi falado ou não dei importância? E depois eu pensei, falei, eu não lembro exatamente de qual período, mas com certeza dava cheio de matéria para estudar. Aquilo ali era a última coisa que eu iria pensar na minha vida, né? Então, a gente teve tudo isso, né? Números, que pra gente, dentista, todo dentista fala, odeio o número, tipo, não sei fazer conta. Então, eu acho que é isso, um pouco disso. Eu sou da área da saúde. Eu sou da área da saúde, eu não gosto de fazer conta. Conta deixa para exatas, né? Então, se você não tem a capacidade de estar contratando um profissional, um administrador, alguma coisa, e você achar que você vai chegar ali, entendeu? Então, foi isso, sabe? Tipo, chegou uma hora que eu falei, preciso me valorizar, preciso aumentar o meu ticket. O que eu faço? Mas isso ainda, antes de chegar nessa parte da Ana Paula empresária, como já falando de ticket médio e tudo mais, teve essa parte que você sai da faculdade, você começa a trabalhar nas outras clínicas para ver e tudo mais, mas ao mesmo tempo você também fazia outras coisas, né? Trabalhava em outros lugares. E acho que teve uma pessoa ali também que influenciou e falou, ou vai ou racha, né? Então, por eu ter uma família que tem uma empresa, no primeiro momento eu alugava uma sala. E eu não tinha... O dinheiro que eu recebia não dava nem para eu pagar o aluguel dessa sala. Eu comprava material, comprava as coisas. Então, meus pais... Eu terminei a faculdade e meus pais continuaram pagando minha pós e pagavam o aluguel. E nisso, eu não trabalhava todos os dias da semana. Então, eu fui para a empresa dos meus pais. E aí, eu estava lá 2 dias, 3, eu não lembro exatamente. E aí, eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, eu preciso ganhar dinheiro.
né? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei assim com ele, deixa eu trabalhar metade do tempo aqui, metade do tempo dentro do consultório. Eu nem sei se ele vai lembrar dessa história, né? Porque para mim foi muito importante. Eu falei, deixa eu me dividir. Ele, não, você vai escolher. Ou você trabalha aqui na empresa, ou você vai ser dentista. As duas coisas você não vai conseguir fazer. E eu não ia abandonar o meu grande amor, que é a odontologia, né? Então, eu fui novamente, falei, vamos lá que vai dar certo. E foi uma decisão sábia do seu pai. Isso, eu lembro, meu pai é caminhoneiro, já, né? Terminou, se aposentou como caminhoneiro. E a gente que é criança ama caminhão, né? E aí, quando eu vi o caminhão do meu pai, eram 11, 13, ele mal deixava eu sentar atrás do volante. Ele falou, não quero que você pegue esse gostinho, vai estudar. Mas aí foi um grande divisor. Imagina que aí nesse momento não teve outro jeito, foi um divisor de água. Vamos focar e daqui para frente seguir dentro do teu sonho e da sua carreira. Meus pais foram muito importantes, sim. Meu pai e minha mãe foram muito importantes em toda a construção da minha carreira, até o momento que eu tive filho também. Eu estava no meio de uma pós-graduação. Como que foi? Você é mãe, né? Sua filha tem 11 anos. Isso. E você já era formado, 18 anos, está falando que os primeiros 5 anos você estava se dividindo entre clínicas, para a gente botar na linha do tempo, Sim. né? Se formou, começou a trabalhar em 5 clínicas diferentes, tinha mais o seu consultório que alguns dias só, mais do seu pai, e nesse meio do caminho, estudando pós, aí veio uma filha. Isso. E eu fiquei grávida no meio de uma pós, no Rio de Janeiro. Aí eu volto para o Rio de Janeiro, vou fazer ortodontia, e aí a minha mãe ia comigo. A minha mãe ia comigo, a gente levava, e depois fui levando, amamentando. Durante também meu trabalho, a minha mãe também comigo dentro do meu consultório. E é isso, a gente foi... Não, é um privilégio. Quando a gente tem o apoio de uma rede de apoio, né? Igual no caso você teve sua mãe, tem gente que tem rede de apoio paga, mas quando a gente tem isso, é realmente um privilégio para a mulher poder levar a maternidade e não precisar abandonar a carreira, os estudos. Nem todas as pessoas têm esse privilégio, né? Eu sou de sorte. Eu sempre tive pessoas que me apoiaram. Coisa sim, ótima. Que Então, sempre acreditaram no meu sonho. Então dá para ser uma mulher empoderada, referência nas suas áreas e ainda ser mãe, né? Dá, Vitor, mas isso que eu falei, nós mulheres, a gente precisa de rede de apoio. Sem rede de apoio... Os homens também, quando o pai é solo também, todo mundo precisa. Com certeza, né? Criar um filho, eu falo que Deus, com toda a sua sabedoria, ele fez 2 pessoas para ter um filho. Porque, minimamente, você tem que ter 2 pessoas. Que seja a mãe, uma avó, que seja, né? A gente não sabe como que... Se você não tiver uma ajuda, tem que ter alguém. Só é muito difícil. O curioso é que você falou de Deus ter feito, né? A gente é o único, se eu não me engano, acho que alguém pode me dizer se eu estou errado, mas a gente é o único animal da face da Terra que nasce para morrer. E já nasce com possibilidade de morte. Se não tiver ninguém para cuidar da gente morre. É diferente do cavalo, que já nasce andando. Nasce praticamente andando já. A tartaruguinha sai lá do ovinho, já vai nadando para dentro da praia e já vai se virando. A gente não, se a mãe der um filho aqui e deixar ele, daqui a algumas horas já morreu. Verdade. Isso é muito claro para mim, assim, sabe? A profissional que eu sou hoje, eu devo muitas pessoas que estão à minha volta. Isso é muito claro. Eu sou grata a todo momento e, né, assim, o rapaz que está só no meu carro, sabe? Chego, já entrego a chave na mão dele, ele sabe que, olha, doutora, pode ir, deixa que eu... Às vezes, quando eu saio do consultório tarde, meu carro já está na porta. Então, assim, é toda uma rede envolvida, né? Isso aí. Tem que ter organização também, né? Tem. Muita organização. Então, beleza, então já falamos do início da sua carreira, o começo, o estudo, o início da carreira, o começo, a maternidade, os desafios. Né? E aí, como entrou essa... Bem, tu já explicou mais ou menos que foi a pós que você escolheu lá, que era fazer o odontopediatria, mas fazer só a odontopediatria por si não é o suficiente, né? Você acaba tendo que se especializar em mais coisas. E como é que você foi caminhando para essa área como um todo e se transformando hoje numa referência no mercado? Então, é justamente isso, buscando a necessidade do meu público. Entendeu? Foi assim. Então, eu fiz a odontopediatria. E ali na odontopediatria, eu acompanho o crescimento e desenvolvimento facial das crianças, né? Oclusal. E eu indicava essas crianças para o profissional ortodontista, que é o profissional que coloca aparelho. E muitos me devolviam essas crianças dizendo, olha, muito cedo para colocar aparelho. E eu falava assim, poxa, não é cedo, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Foi quando eu entrei no curso de ortopedia dos maxilares.
No curso de ortopedia dos maxilares, eu precisava finalizar os meus pacientes, que é com a ortodontia fixa. E aí eu fui lá e fiz a ortodontia fixa. Então, assim, eu caminhei para que eu desse toda a assistência para os meus pacientes. A partir de qual idade, Ana, uma criança já pode começar a usar aparelhos, por exemplo? A usar aparelho é muito da maturidade da criança, né? Mas eu coloco aparelho em crianças de 4 anos de idade. Uau, antigamente só adolescente colocava aparelho, né? É, Pré-adolescentes, não, eu coloco. assim. A gente tem alguns outros exercícios de reabilitação neuroclusal que a gente pode fazer também em crianças até menores de 4 anos. Legal. Entendeu? É bem legal. Meia- E dando Isso. continuidade ao que você... E ali, outras coisas eu fui fazendo, né, para ir agregando a necessidade. Então, assim, um curso de sedação. Eu fiz grávida também, agora que eu estou lembrando, porque tenho habilitação em sedação com o gás do riso, já ouviram falar? Uhum. Já. Então, de grande sucesso. E eu lembro que na aula de onde a gente se testa, né, que na odontologia a gente se testa muito, a gente atende um ou outro, né, desde a faculdade. Então, eu não fui sedada porque eu estava grávida. Também lembrei disso. Quando a gente para pensar, eu falo assim, nossa, meu Deus, eu fiz muita coisa ao mesmo tempo, realmente. E essa sedação deve ajudar muito, né, com criança. É excelente, é uma sedação de leve, a moderada, eu consigo monitorar toda a sedação, então, porque a gente faz mistura de gases de oxigênio com ácido nitroso, e ali eu vou acompanhando o meu paciente e vou vendo. Então, assim, né, dependendo, eu jogo um pouquinho mais, jogo um pouquinho menos. E o mais legal é que, assim, né, depois que a gente finaliza o procedimento, a gente termina a sedação e você sai, vai embora e tá tudo bem. Ai, que bacana. Entendeu? Porque é só através do gás. E pelo que a gente já conversou também, tá tudo bem também, porque você tem uma outra especialização que é a parte de laser. Sim. Né? Então, o que permite as pessoas se recuperarem mais rápido, também saírem melhor do A de laser do hospital em foi especial. minha última habilitação que eu fiz ano passado. Laser e acredito eu que é o futuro, muito futuro. Acho que não tem como um dentista hoje trabalhar sem um laser na bancada. Então, é isso, sabe? A gente está o tempo todo... Desculpa, Ana, porque a gente é leigo aqui. Esse laser serve para quê? Então, a gente tem 2 tipos de laser. Nós temos o laser, eu trabalho, né, com laser de baixa potência e o laser de alta potência. O laser de alta potência eu utilizo em cirurgias. É o laser mesmo que corta, né? E o laser de baixa potência a gente utiliza para a melhora da cicatrização de um pós-cirúrgico. A gente fotobiomodula, né? Então, por exemplo, um neném, né, que está ali reclamando, está com falta de apetite, alteração de sono, porque um dentinho está nascendo, irritado. Então, a gente faz o laser de baixa potência que a gente reduz esses sintomas. Que e é muito local. Não sabia. Então, é isso, assim, sabe? A gente sempre está inovando. E é muito menos invasivo, né? E mais rápida a recuperação. Então, Com você já pode certeza. levar um neném que está começando a mostrar a dentição para o dentista. Com certeza. Até Com deve, né? certeza. Até para poder avaliar. Deve. Tem as coisas do freio, né? Os freios hoje em dia uma grande polêmica, né? Freios linguais, porque opera, não opera, é um assunto bem polêmico sobre isso. É dentista que faz essa cirurgia? Sim. Você faz? Eu faço. E usando laser, né? Otorrino também faz, alguns médicos também fazem. E, bem, e outro ponto interessante é que você não se especializou só na clínica, né? Você também vai para hospitais, você tem uma equipe que também faz os serviços mais complexos. Sim, Que tipo de serviços esses? Então, como eu falei, a sedação no consultório odontológico, ela é de leve a moderado. Então, quando eu quero colocar essa sedação mais pesada, quando eu quero fazer com que esse paciente durma, eu levo esse paciente para o centro cirúrgico, né, para o hospital, e no qual a responsabilidade passa a ser do anestesista. Né? Então, ele que faz toda a sedação, que é aquela sedação profunda. Então, em alguns casos, eu trabalho com crianças atípicas, e em alguns casos, realmente, não é possível ser feito no consultório. A gente precisa levar esse paciente, né? É muito do que o paciente necessita como a demanda de tratamento. Então, é uma realidade... Personalizada, né? Para aquela necessidade. Sim, eu sempre converso com os pais que a decisão é nossa, é minha e deles. Né? Eu ofereço tudo
E aí a gente vai decidir, possibilidades. porque existe a estabilização protetora. Hoje em dia, o segurar, né? Hoje em dia, praticamente, eu quase não faço isso mais no meu consultório. A gente faz uma odontologia humanizada mesmo, porque como a gente tem, né, várias outras coisas que a gente pode fazer, a gente é uma decisão em conjunto. Mas se uma demanda de tratamento é muito grande, por falta de informação, porque é interessante você levar o bebê no consultório, sabe? A gente tem muito problema hoje de doença cárie, acredito eu, por falta de informação, entendeu? E aí a gente acaba, né? Tem 3 restaurações, 2 extrações, um canal, não tem porquê, então vamos para o hospital, que a gente faz tudo no dia só. Entendi. Entendeu? Ele entra e sai com a boca zerada. Legal. Agora, Ana Paula, como é que você lida, né? Que você tá falando aí, né? De vai para o hospital e vai para lá e vem para cá e é paciente no consultório e é no hospital e aquela coisa toda. Como é que você lida com a sua profissão de odontopediatra? Eu falei que até o final do episódio eu ia lembrar. De odontopediatra e administrando o seu consultório, como você bem falou aí, né? A questão administrativa que tem da sua profissão. É complexo, assim. Hoje não, né? Está comigo há 15 anos, 13 anos, a minha secretária, né? A Fabrícia é uma pessoa muito importante, com certeza falaria de você. E ela me ajuda bastante. Ela praticamente, ela faz toda essa parte administrativa. Hoje ela tem essa função lá dentro. Entendeu? Entendi. Mas foi necessário, obviamente, que eu tivesse conhecimento de como que tudo funciona para que eu passe para ela e ela tenha essa parte administrativa, mas ela faz tudo. Tem um escritório de contabilidade também junto. Isso agora. Um escritório de contabilidade junto também que me ajuda bastante. Então, isso faz a diferença. Perfeito. Uma coisa que eu sempre falo para os empresários que estão começando, principalmente a gente falou também a parte de mês aqui, que é a primeira coisa que você quando eu quero ser empresário, a primeira coisa que você tem que saber é que você não pode misturar o dinheiro da empresa com o seu dinheiro pessoal. Você já aprendeu isso, Paulo? Aprendi agora com o escritório de contabilidade que está comigo, acho que uns 1 ano e meio, 2 anos, né? Foi bem difícil, né? Eu fiquei bem brava. Porque acaba que a gente tem que pagar mais impostos por isso, né? Fazer o errado, na verdade, o fazer errado te faz pagar mais imposto, né? Porque se você faz o certo, fazendo seu prolabore, retirada do jeito certo, você ir colocando todas as despesas na empresa, você pode compensar as despesas com redução de impostos. Mas é uma visão muito boa de negócio quando você realmente separa, quando você entende o que são seus gastos e o que é o gasto da empresa. Faz toda a diferença, sim. Você falou também de um ponto aí interessante, que é o planejamento com os pais, né? Os pais levam, tem que conversar com os pais e tal. No dia a dia, o que você acha que dá mais trabalho? Falar com os pais ou com as crianças? Com certeza falar com os pais, né? Os pais dão mais trabalho que as crianças. Eu acho que eu tenho uma comunicação direta com as crianças, assim. Então, às vezes, falar com os pais, às vezes, é mais complicado. E falar em criança, você se especializou em crianças, só que você ainda, além de ter nichado para crianças, ainda foi mais nicho ainda, né? São crianças atípicas e tudo mais. E por que você chegou aí? Tem um histórico na família? Tem um motivo pelo qual você foi caminhando para isso ou foi necessidade de mercado? Parece um pouco clichê, mas assim, eu fui escolhida também por esse público. Né? E aí, porque estou lá trabalhando e de repente o meu consultório começa a encher de crianças demanda, atípicas, com muita demanda. E foi indo muito bem porque, né, o atendimento é odontopediátrico, né? Os dentes são iguais, não mudam e a gente faz condicionamento, né? Só que eu sabia que aquilo era pouco e que eu precisava de mais conhecimento, de mais informação. Não queria fazer outra especialização, porque assim, a especialização na odontologia, ela demanda de 2 anos, 2 anos e meio de estudo, apresentações de monografia, e eu já estava cansada, né, desse ritmo. Então, eu fiz um curso de capacitação com o Rafael Celestino, que ele é referência no Brasil, atendimento de crianças atípicas em Curitiba. Fui também meio que no meio da pandemia. E lá é bem legal, porque você me perguntou se eu tenho alguém na família, né? Eu tenho um sobrinho, o Pedro, ele é autista, nível 1 de suporte. E o mais interessante dessa história toda, porque ao ver o Pedro se desenvolver,
eu sabia que existia alguma coisa de diferente no Pedro, assim, só que eu não tinha estudado ainda, e para mim, falar isso para minha família era muito difícil. Então, eu guardei essa informação comigo. E até o dia que acho que foi uma das aulas mais difíceis da minha vida que eu assisti. Eu não lembro se foi o primeiro módulo ou o segundo módulo, mas eu lembro que eu levei a minha mãe e a minha filha comigo para Curitiba, porque eu falei, vamos aproveitar que eu estou indo e vamos estudar, né? Vamos passear. E eu cheguei em casa no hotel naquele dia, e aí minha mãe me deu a notícia. Falou assim, o seu sobrinho, ele é autista. No outro dia, a minha aula foi só sobre autismo. E sobre, assim, sabe, como a família recebe a notícia, quais são as dificuldades, as limitações, tudo aquilo que, né, aquele inicial que é do psicológico e do emocional. Então, assim, nossa, eu não conhecia as pessoas direito que estavam ali. Foi, assim, foi uma das aulas, eu acho que eu engoli o choro umas 500 vezes, assim, sabe? Porque realmente foi o primeiro, né, na nossa família, e é assustador, às vezes, quando você recebe... Hoje a gente está muito tranquilo, hoje está tudo bem, né? Assim, a gente tem toda uma assessoria, mas é um pouco assustador quando a gente recebe a notícia, quando recebe o diagnóstico. Sim. Entendeu? Porque a gente não sabe, né? O medo, né? É o medo do que está por vir. E quais são os seus projetos futuros como odontopediatra e empreendedora? Hoje, né, pensando no que eu traria aqui para vocês, eu fui lá em 2021, né, nos meus papéis e nas minhas anotações, e peguei minhas missões, visões e valores que eu descrevi em 2021, quando eu comecei a pensar realmente em ser empresária e entender que toda empresa precisa disso. E eu vi que eu estou caminhando com aquilo que eu escrevi em 2021, que eu nem lembrava mais, né? E aí tem as coisas do futuro também. Né? Você está me perguntando agora, eu vi o meu futuro. E ali tem mais coisas escritas e, assim, o meu objetivo é criar um espaço multidisciplinar no atendimento de crianças. Né? Então, seu filho precisa de uma nutricionista, de um fisioterapeuta, de um psicólogo. O meu futuro eu vejo assim. Entendeu? Que bacana. Está escrito já. Né? Isso, uma equipe multidisciplinar voltada ao atendimento de crianças. Mas de crianças em geral ou só de crianças atípicas? Isso aí é uma coisa que eu não decidiu ainda. Não decidi ainda, né? Não sei como é que vai ser. Então, depois de todo esse relato, acho que a resposta para a pergunta do tema está mais do que definida. Vale a pena empreender na área da saúde, com certeza. Primeiro, por uma satisfação pessoal, né? Sim. Mas não é só empreender, como o nosso segundo tema, né? Ser referência no seu mercado. Sim, eu acho que eu entendi que eu valorizei o meu serviço, né? Quando eu percebi que eu era referência. Então, assim, quando eu comecei a atender filhos de dentistas, quando eu atendi a neta da minha dentista, de quando eu era criança, e quando eu comecei a receber de outros profissionais, assim, aí eu me senti muito valorizada. Eu falei, opa, tipo, são profissionais que estão trazendo seus filhos aqui, Eu acho né? que a Ana trouxe uma informação que é muito relevante quando a gente fala no sucesso e em ser referência. O foco era no seu cliente. Você olhava para esse cliente e entendia o que ele precisa. E aí você fez o movimento de trazer a solução para esse cliente. E o que todo cliente quer, o que toda família espera, é que alguém olhe para as necessidades dele. E quando alguém te entrega essa solução, você vai comprar. Isso é o sucesso, né, de qualquer empreendedor. Sim. Muitas vezes os empreendedores não têm o sucesso que eles almejam porque eles estão muito preocupados com as necessidades deles e não com a necessidade do cliente. Então, acho que aí é um grande segredo do seu sucesso, Ana, esse olhar para o outro, esse olhar empático, o que ele precisa. E a partir disso você foi se especializando. Parabéns. Obrigada. É intrínseco, né? Nunca pensei assim. Exatamente isso. É porque você realmente não pensa que você vive isso. É genuíno. É genuíno. É um interesse genuíno no outro. Você viu que eu grávida, 2 cursos, grávida. É um interesse genuíno no outro. E esse é o segredo. Não foi algo consciente, mas para as pessoas que estão assistindo, a gente pode ser consciente. Olha para o seu cliente, foca no que ele precisa e soluciona. Que aí não tem erro. Então, exatamente, somada a isso, ela trata de um nicho, de um mercado, né? De uns clientes dela, são extremamente específicos. E
nenhum pai ou nenhuma mãe vai querer testar qualquer coisa no seu filho. Né? Então, sempre que possível, eles vão na referência. Né? A gente, como pai, como mãe, vai na referência. Então, assim, eu deixo de comer para dar o melhor para o meu filho. Exatamente. Eu deixo de ir um dentista melhor para poder levar o meu filho no melhor dentista. E se o melhor dentista... Eu vou no meu plano de saúde, se for o caso, só para dar uma limpeza com flu e acabou. Que nem flu, às vezes, usa no plano, né? Que é outra questão, que a Paula também não atende mais plano. Porque o plano não valoriza o profissional, né? São raríssimos os planos. E aí o pai vai do plano, mas o filho vou na Paula. Essas especializações têm um custo muito elevado, né, Ana Paula? Sim, o investimento é muito alto. Material que vai ser usado faz toda a diferença. Sim, também. também. O estudo é o tempo todo estudando, não pode parar, né? Exatamente.